Olá, eu sou a professora Lúcia Rodrigues, da Escola de Nutrição da Unirio. E hoje eu vou falar para vocês sobre a nutrição do pré-escolar e do escolar. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essas particularidades dessas duas faixas etárias e a atenção que como profissionais de saúde devemos ter com esse grupo da nossa população. A gente tem que levar em consideração, dentro dessa faixa de idade, principalmente que concerne ao pré-escolar, os aspectos em relação ao crescimento e desenvolvimento, a fisiologia, a formação de hábitos alimentares, a inserção social desses grupos etários e o início, na verdade, de uma forma mais efetiva da atividade física para esse grupo, né? Então a gente tem no pré-escolar, às vezes, uma ansiedade muito grande que vocês vão escutar dos pais, né, e particularmente da mãe, que ela está acostumada com uma criança que tinha uma velocidade de crescimento muito acentuada enquanto ela é bebê, e essa velocidade, naturalmente, ela reduz. Existe uma redução desse ritmo de crescimento, né, no pré-escolar, que depois se mantém um pouco mais estável, e a gente depois vai ter esse pico novamente quando ele entra na fase pré-puberal e puberal, quando ele vai entrando na adolescência. E vai ser uma fase também, né, então a gente vai ter que diminuir um pouco dessa ansiedade da mãe, que esse ritmo realmente diminui. É uma fase que a mãe vai vendo intensamente esse desenvolvimento, que a criança com uma capacidade cada vez maior de fazer coisas diferentes que elas não faziam antes. Então isso foi muito mais evidente, né? Ele fala mais, ele está mais inserido, ele escolhe, ele diz: mamãe, quero, não quero, vou fazer, não vou fazer. Ele já está tendo uma inserção maior, né? Ainda o pré-escolar, ele tem uma coisa muito voltada para ele, mas ele já começa a ter os coleguinhas, e essa inserção social se estabelece muito melhor, né? Uma interação maior na fase do escolar, né? Ele vai começando a ter toda uma maturidade da fisiologia digestiva, mas essa criança não pode ser tratada como ela já anda, ela come igual um adulto. Isso acontece muito com a família, né? Às vezes ela não escuta tanto profissional de saúde, porque se ele já anda, então ele já pode comer tudo. Não é bem assim. Não é porque ele anda e porque ele fala e porque ele diz quero, não quero, que ele já pode receber todo tipo de alimento. A criança tem uma maturidade em relação a todas as enzimas, temos de secreção de amilase, lipase, por volta dos 4 anos de idade. Então, não dá para a gente achar que a criança com 2 anos, porque está andando, que ela vai se inserir em todos os hábitos adversos da família. E ela vai adquirir hábitos bons ou hábitos adversos nessa fase de idade. E uma coisa muito importante que a gente coloque, vocês devem colocar também para os pais, que vocês estiverem em contato, é que hábito alimentar a gente forma até essa fase do pré-escolar. Então, hábitos se estabelecem, memória de sabor é estabelecida. Então, se a criança é acostumada a sempre comer coisas com sabor muito adocicado, bebidas muito açucaradas, né, e sempre coisas muito adocicadas, ela vai criar memória de sabor doce. Não que a gente não possa tentar reverter um pouco disso em fases posteriores da vida, mas sempre fica muito mais difícil. Depois da memória de sabor adquirida, sempre fica muito mais difícil. A criança sempre vai achar que está sem açúcar, ou a mesma coisa vai acontecer com a questão do sal. Se você sempre acostumar a criança com a comida um pouco mais condimentada e com um teor maior de sal, principalmente nessa questão do uso que a gente tem hoje desses produtos industrializados em termos de temperos, né, que são feitos esses caldos, chamados caldos de carne, caldos de galinha, caldos de legume, caldos vinculados para ser usado para o preparo do arroz, ou caldos vinculados para o preparo do feijão, são produtos que têm muito sal, que tem glutamato monossódico, e vocês precisam saber e dizer para a mãe que o glutamato altera a percepção do paladar. Então, quando você come produtos com glutamato, cada vez mais você quer coisas mais salgadas e mais apimentadas. Mais glutamato você vai querer colocar. Ele altera a papila gustativa. Nessa fase de idade, tem uma percepção muito boa. Papilas totalmente bem formadas, com uma identificação total do sabor. Doce, amargo, azedo, tudo ela vai identificar. O salgado, o doce, muito bem. Então, essa memória... Tanto que você vai recordar da sua infância, que você vai lembrar daquele gostinho mais assim. A gente tem essa memória de sabor, né? Parece que você sente o gosto daquela coisa que a sua avó fazia, no gosto de alguma coisa
que você comia na tua infância, porque a gente grava isso. Então, essa orientação nessa fase da vida, eu te indico para as mães. O bebê é importante, mas o pré-escolar para estabelecimento de hábito alimentar é, assim, crucial. E o profissional de saúde é, assim, muito importante para dar o trilho, para dar o norte, né? Para explicar como deve ser feito, para que a gente não tenha esses distúrbios depois em fases futuras da vida, né? Então, isso vocês têm que ter bem. O hábito se forma nessa idade. Se a família come errado e ensinar a comer errado, depois a mãe vai chegar para a gente mais na fase do escolar e muitas vezes no adolescente, para a gente corrigir erros que aconteceram lá quando ela era menor, né? E ensinar para a criança que não é, por exemplo, para usar num copo de leite 4 colheres de achocolatado de sopa com mais 2 colheres de sopa de açúcar. Ah, não, Lúcia, isso não existe. Não, isso existe. Eu já peguei não uma, mas dezenas, eu acho que até centenas de vezes nesses anos que eu trabalho com criança e adolescente. E aí você vai tentar o quê? Reverter um hábito de algo que pra gente parece, nossa, como isso deve ser adocicado. E ela achava ótimo, se ela bota menos, ela acha que ficava ruim. Porque provavelmente alguém acostumou. A criança, ela não tem, como os pais dizem, ah, mas ele não acostumou, alguém acostumou, né? A gente teve caso aqui no ambulatório, um menino de 2 anos chegava no ambulatório pedindo Coca-Cola. Aí a mãe, não sei como é que ele acostumou. Eu falei, ele vai no supermercado sozinho, vai na prateleira, pega, vai no caixa, paga, ainda abre a lata e bebe sozinho, com 2 anos de idade, né? Isso eu falando junto com a pediatra aqui, nossa professora da universidade, a gente falando com ela, a mãe ficou meio olhando pra gente e o menino encaminhado ao ortopedista, por quê? Estava com uma alteração importante, né, de toda a estrutura física dele, em termos das pernas arqueadas, pelo excesso de peso, pelo hábito que estava sendo estabelecido. Então, acho que são pequenos cuidados que a gente tem que ter e reforçar na hora da conduta, né? Então, reforçando essa questão da fisiologia, tanto da memória de sabor, quanto desse amadurecimento, é capaz de comer uma quantidade maior de outros tipos de gorduras, né? E dessa capacidade total de digerir vários tipos de amido e de fibra. Porque a criança pode comer muito carboidrato, mas ninguém quer dar um carboidrato que tem uma associação com fibra, que pode fazer mal, né? E a criança já tem que começar a ser apresentada de uma forma mais efetiva, né? Então, a gente tem uma fase de formação de hábito alimentar, né? Esse que é o desafio. E esse hábito, digamos que o foco é o pré-escolar. E aí, muitas vezes, onde a mãe já começa a não querer mais atenção do serviço de saúde, que já fica menos doente, já quer ir menos. E aí já perde um pouco desse controle, dessa atuação nesse grupo etário, né? E essa questão do estímulo, que a gente sempre fala que tem que começar com a atividade física, a gente é brincadeira, é estimular as crianças a brincarem, né? E sempre lembrando que não é para a criança brincar e a mãe achar que é para brincadeira para enfiar comida na boca. Isso é um outro problema, assim. A brincadeira e deixar a criança ativa, aproveitar para ela ficar distraída para ela comer. Não. Você tem que ter consciência que está comendo. A fome e a saciedade são reguladas pelo hipotálamo. Para ele ser ativado, esse inibido, você precisa ter uma inserção, né? Uma conversa, um diálogo com a sua comida. Você tem que ter consciência que você está comendo. Você não pode comer, não. Eu estou jogando bolinha, eu estou no mouse. Eu já vi mãe com 2 anos e pouco bota a criança no mouse, no computador, e vai dando a comida para ela ficar mexendo no mouse, e o negócio fica andando. Aí a criança, e a mãe enfia. Então, isso é a mesma coisa acontece com o computador, né? E há muitos anos com a televisão. Não importa. Se ele só come vendo televisão, não quero nem saber. Como é que ele vai aprender a regular a fome? Como é que ele vai aprender a identificar o que é sentir fome e o que é estar satisfeito? A gente tem que trabalhar com isso, né? Não é botar a criança, como eu tive uma paciente no ambulatório, que a avó botava a criança no elevador e ficava subindo e descendo de elevador várias vezes para fazer a criança comer. Porque ela só comia dentro do elevador. Então, quando eu subia e descia, a outra só comia se o pai andasse de carro. Outro só comia, a maioria, porque está vendo televisão. Então, ela não está interagindo com a comida. Então, é importante que vocês identifiquem isso e façam esse tipo de orientação. Isso é uma grande preocupação que a gente tem, porque isso é uma coisa, parece tão básica, mas que pouca gente faz, né? E acho que a gente tem que, de alguma forma, sermos
transmissores, né, como profissionais desse tipo de informação. Então, como eu tinha falado anteriormente para vocês, no pré-escolar, aquele ritmo de crescimento que ele vinha, assim, ganhos centímetros que ele tinha por mês, 2 em 2 meses, é menor, né? E isso é um estranhamento que os responsáveis têm quando é primeiro filho. Quando é segundo, terceiro, a mãe já não fica tão preocupada, mas é importante que a gente diga que desacelera mesmo, o ritmo dela é menor. Ela tem um aumento mais ou menos de 2 kg, de 6 a 8 centímetros por ano, né, que vai acontecer. Ou seja, muitas vezes a gente tem que saber avaliar, também colocando no gráfico, e é importante também que a gente tente somar quanto mais ou menos naquele ano, pegando lá a cartilha dela, né, essa caderneta da criança, e vendo quanto mais ou menos ela ganhou, né, quanto que ela cresceu, a diversidade que possa ter acontecido durante aquele período, né? Às vezes a criança, na questão do lactente mesmo, desse primeiro para o segundo ano, nessas introduções da criança, em algum momento, diminui um pouco o ganho de peso, uma pequena orientação, ela volta no mesmo canal que ela tinha, né? A dentição dela, né, que está se formando, então a gente tem que levar isso também em consideração da criança, né, em termos da consistência dos alimentos que a gente vai dar e respeitando a questão também, além de eu ter falado para vocês, em relação ao local onde ela come, estabelecer horário, né? Então não tem horário. Eu não vou falar nenhum absurdo para vocês, porque eu tenho uma realidade grande no meu atendimento. As crianças não têm horário, então eu pego crianças de 3 anos, dorme meia-noite, acordam 10 da manhã, né? Então assim, você tem uma deturpação de horário, aí a criança vai tomar café às 10, aí depois a avó acaba dando um lanchinho ao meio-dia, a criança vai almoçar às 3, aí já não sabe mais que horas vai dar lanche, vai dar jantar. Então você tem vários distúrbios aí que a criança acaba entrando num ciclo muito ruim, né? E de comer as coisas que a família coloca. Pegamos uma criança de 2 anos de idade, que ela só comia o que a mãe comia. Então assim, a mãe só tomava de manhã café preto com pão. Ela comia café preto com pão. Isso às 10 horas da manhã. A mãe ia almoçar às 2 horas. A mãe comia batata frita, batata, arroz, não comia leguminosa, não comia nenhum tipo de feijão e comia um pouquinho de carne. A menina cuspia a carne. Isso é muito comum de acontecer no pré-escolar às vezes. Pela questão da fibra muscular da carne, ela mastigar, não conseguia engolir. Por isso que a orientação nutricional é importante na forma de preparo para que a criança não faça isso. E a menina comia sim, e ainda dependia muito do aleitamento materno, por isso que é importante no pré-escolar vocês se atentarem para o prolongamento exagerado do aleitamento materno, que a criança começa a trocar, querer ficar no peito da mãe e não querer mais comer. E também comer a alimentação desequilibrada da mãe. O que aconteceu com essa menina? Ela estava com baixo peso, ela não estava seguindo a mesma linha de crescimento, ela caiu no gráfico e ela estava profundamente anêmica. Ela estava, se eu não me engano, com 8 de hemoglobina, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque é nessa fase, né, dessa do lactente para o pré-escolar, nessa introdução alimentar que a gente vai fazer, que vem muitos distúrbios nutricionais. A anemia começa a ter um impacto maior, né, nessa fase do lactente para o pré-escolar. Tanto que os estudos todos em relação à anemia vai até onde? O ponto de corte sempre até 5 anos de idade, que é onde você tem uma prevalência maior de casos de anemia ferropriva, que vão ter várias consequências para a saúde, até para o nível de aprendizagem, que essa criança tem uma capacidade realmente de captação do conteúdo escolar menor. Aí a gente entra nessa fase do escolar. Então, só para a gente recordar também esse delineamento de faixa etária. O lactente de 0 a 2 anos, o pré-escolar vai de 2 aos 6, inclusive. Depois a gente tem o escolar de 7 aos 10, né? Depois a gente tem o adolescente que vai até os 19 anos de idade, determinação, quer dizer, da Organização Mundial de Saúde que faz esse tipo de ponto de corte. Vai ter uma diferenciação entre americanos, que às vezes o ponto de corte um pouco diferenciado. Esse escolar, ou seja, o nome está dizendo, não que a criança não vai entrar na escola antes, aqui na verdade ele já está inserido na educação infantil, mas aqui ele tem uma inserção e começa a vir uma independência maior. E aí sofrendo muito mais a influência do que o pré-escolar já sofre do ambiente externo. Aqui isso é uma influência muito grande da família,
né? Hoje eu estava atendendo uma criança, a mãe estava dizendo que ele rejeita vários tipos de, todos os vegetais e praticamente todas as frutas. Minha primeira pergunta foi a seguinte: como é na sua casa? A senhora tem o hábito de consumir? Porque a gente transfere muita responsabilidade, né? Se a criança não gosta. Muitas vezes a criança não gosta, você nem viu na vida, né? Ela não provou, porque a família não apresentou. Então a influência aqui muito na formação do hábito alimentar é da família. Aí ela, realmente eu não tenho o hábito de comer nem fruta, ninguém lá em casa come. Aí eu falei, então o trabalho tem que ser feito aonde? Então o trabalho que vocês vão fazer não é com a criança, vocês vão fazer com a família. Tá aí o nome, né? Saúde da família, que senão a gente vai de saúde da criança exclusivamente. A criança está inserida num meio social. Então, se vocês não trabalharem com a família, em vão será a intervenção de vocês, se vocês focarem só nela. Então, a gente ficou com a mãe, realmente. Assim, ou a gente vai ter uma predisposição a querer experimentar e fazer diferente, ou tudo vai ficar igual, né? Porque aí, quando a mãe quer fazer só para o filho e ela senta para comer, que nem uma vez a mãe deu um prato de fruta e sentou para comer uma mousse do lado do filho. Aí a criança chegou e falou, tia Lúcia, a minha mãe sentou na minha frente comendo uma mousse e quer que eu coma uma fruta. Então, realmente fica muito mais difícil para a criança. Então, e isso vocês só vão conseguir se vocês conseguirem escutar mais do que a gente falar. Se vocês escutarem muito o que está acontecendo naquela casa, é mais fácil de vocês conseguirem ajudar. Porque às vezes o profissional a gente fala muito e escuta pouco. Se vocês escutarem mais e falarem menos, vocês conseguirão ter uma efetividade maior. Mas isso é um exercício que, com o transcorrer do tempo de profissão, a gente vai conseguindo adquirir mais. Então, aqui uma influência da família, aqui uma influência, além da família, dos colegas, das casas, que vocês têm uma inserção, né? Um trânsito um pouco maior, da alimentação da escola, da troca dos lanches, que se faz ou que não se faz, acontece muito nessa faixa de idade, né? E ela vai carregar o que ela trouxe daqui. Trouxe erro daqui, ela vai levar para cá. Aí é que a criança vem para a mãe, né? Aí começa o profissional, a mãe a procurar o profissional de saúde porque ela acha que alguma coisa está errada, ou porque a criança está com anemia, ou porque a criança come tão errado que não está crescendo direito, ou está ficando com baixo peso, ou o que é a prevalência maior hoje no mundo inteiro, que é o excesso de peso, né? Então, essa criança, em média, por isso que o alerta também, independente do gráfico, é quantos quilos a criança está ganhando por ano, tá? Só no outro dia eu peguei uma criança que em um mês, um escolar ganhou 5 quilos. Se a criança quer aumentar 3,5 quilos num ano, ela ganha 5 quilos no ano. No mês, ela cresceu quantos centímetros? É meio difícil, né? O gigantão crescer tanto assim. E ela vai crescer aí aproximadamente, isso é uma média, para mais ou menos, cerca de 6 centímetros. Então, você vai dizer assim, pô, você tem uma criança que de repente num ano cresceu 10 centímetros, você não vai querer que ela tenha ganhado 3,5 quilos, ela vai ganhar mais. Então, por isso que essa relação sempre do ganho ponderal com o ganho estatural dessa criança, né? E toda vez que vocês estiverem, principalmente aqui no escolar mesmo, mas no pré-escolar, a criança com 2 anos e pouquinho, sempre olhar para trás, essa criança nasceu pequena, foi prematura, para ver se ela já conseguiu fazer aquele catch-up e já conseguiu atingir a linha de crescimento de uma criança que nasce a termo. Tá? Por isso eu coloquei aquela atenção especial, principalmente no pré-escolar, nós vocês avaliarem e sempre levar isso em consideração, né? Porque na curva a gente coloca, mas a gente tem que olhar para o passado, para a história gestacional dessa criança. E aí, aquilo que a gente tem que sempre ter em mente quando a gente está avaliando pré-escolar e escolar, atenção no crescimento e desenvolvimento. E aí a gente tem essas curvas, né? Que a gente tem para a criança. Aqui eu vou fazer a distribuição da seguinte forma, a gente vai falar sobre as curvas para o pré-escolar, depois para a curva para o escolar. Todas as curvas de crescimento, elas são montadas da mesma forma, né? E foi determinado pelo Ministério da Saúde que essas curvas iam ser apresentadas em Z-score, ou seja, o quanto eu estou afastado da minha mediana em desvio padrão. Isso é o Z-score. Curva de referência, a da OMS, a internacional, para o mundo inteiro, né? Então, a gente vai usar para essa criança, para o pré-escolar, os gráficos de peso e idade, de altura e idade e de índice massa corporal por idade.
tá? Aqui, o índice de massa corporal por idade já é utilizado, é um índice importante, né, de ser acompanhado em termos desse monitoramento, tanto da questão do baixo peso, quanto da questão do excesso de peso. Então, assim, para diagnóstico se a criança está em risco, está entrando numa área perigosa para baixo peso ou para excesso de peso, é no índice de massa corporal por idade que a gente vai ver. Mas não dá para ver pelo peso por idade? Dá. Só que o que acontece com o peso por idade? O peso por idade, ele vai sofrer influência tanto do peso quanto da estatura. Por isso que a gente não deve usar ele. Por que o Ministério colocou isso, né? Porque a gente viu que se usa só este índice, ele é limitado. Porque um peso por idade diminuído, ele está sofrendo influência se a criança não está ganhando peso adequado, quando não está crescendo adequadamente. Está levando em consideração que aquela criança tem aquela idade e tem aquela estatura mais ou menos para aquela idade. Por isso que sempre se indica, e a gente tem que usar esses gráficos, de associar. Você pode usar o peso por idade, a altura por idade e o índice de massa corporal por idade. E aí eu que tinha mostrado anteriormente para vocês, o que tem sido determinado lá na cartilha, e está escrito lá em cima, em relação a essa distribuição do Z-score, né? Que a gente diz o seguinte: o Z-score, que é o 0, é a mesma coisa que o percentil 50. Né? Então, ou seja, eu tenho 100 crianças, né? E eu tenho a criança que está no meio. Seria lá a criança que está no meio da minha filha. Eu tenho tantas crianças para frente quanto crianças para trás. E esses são os desvios que a gente tem, tá? Esse aqui que a gente chama dos desvios para a direita, que é o excesso, né? Que eu estou andando para a direita da curva, e os para a esquerda, que são os déficits. Né? Então, o que os estudos começaram, a gente foi ver? Né? Que numa curva normal de crianças que foram avaliadas no mundo inteiro, a maioria das crianças ficavam todas entre o +2 e o -2. Todas as crianças normais, sem distúrbio nenhum. Isso aqui já é o primeiro ou o segundo lá naquela fila na frente, que não tem mais ninguém na frente dele, e aqueles últimos lá da fila. Então, ou seja, do último da fila para trás não tem ninguém, né? E nem daquele para frente tem alguém. Então, se não foi encontrado, ou seja, nas pontas da curva, que a gente diz, são crianças que não foram encontradas. Nenhuma criança tá. Então, são crianças sob risco. São crianças que, quando eu estou com o desvio que eu falei para a direita, para o excesso, ou para a esquerda, para o déficit. Né? E além disso, a gente tem que olhar o quê? O formato da curva dessas crianças. Então, vocês vão ver aqui, ó, a linha do 0, que é o percentil 50, que eu tenho tantas, mesmo das crianças para frente e para trás, e esses pontos aqui, que é o -2 e o +2. A gente quer que as nossas crianças estejam aqui dentro. O alvo não é aqui. Só que uma criança que faz uma curva assim, por exemplo, a gente pegou agora um bebê, 1 ano e pouquinho, com diabetes, tipo 1. Assim, o que aconteceu com a curva do bebê? Zoom. Quer dizer, de repente, ela estava muito bem aqui, e estava mais ou menos aqui, e ela fez isso. E ela continua no mesmo lugar, não continua? Na área boa? Está até bem em cima aqui. Mas essa queda brusca, um bebê de 2 anos, 1 ano e pouco, né, ou 3 anos, o que seja, isso é total alerta para vocês. Por que essa criança perdeu peso? E aí você tem que investigar. Mas perdeu por quê? Teve alguma coisa? Foi uma pneumonia? Foi uma diarreia? Foi um rotavírus? O que foi que essa criança teve? Então ela tem que... Esse formato da curva também é muito importante. Agora, quando você encontra a criança acima do +2 ou abaixo do -2, baixo peso, excesso de peso. Tá? O Ministério, a gente tem aqui o peso por idade, a mesma coisa da baixa estatura vai ser a criança menor do que o -2, né? Você pode ter um gigante aí maior do que o +3, mas a gente, é uma coisa que a gente praticamente não vai encontrar. E esse daqui, né, que a gente tem do índice de massa corporal por idade. Vocês vão perceber que tem uma coisa diferente aqui, porque lá era o quê? 0 +2 -2 +3 -3. Aqui não. Tá 0
mais 1, não tem menos 1, menos 2, menos 3. Aí tem mais 1, mais 2, mais 3. Por que foi feito isso? Porque a gente sempre avaliou, por curvas antigas, o índice de massa corporal por idade era em percentil. E a gente viu que é muito melhor avaliar em Z-score, ou seja, quanto eu estou afastada da mediana de desvio padrão. É mais preciso que avaliar em percentil. Né? E aí o que acontece? A gente já viu que o excesso de peso, ou o chamado sobrepeso, ele traz entre o mais 1 e o mais 2. Por isso que o Ministério colocou essas duas curvas aqui. Porque essa criança aqui já está em risco de excesso, já está numa área de excesso de peso. Então, aqui você já tem que mandar e fazer um acompanhamento mais estreito com essa criança. Por isso que foi colocado, porque hoje a doença nutricional de maior prevalência é o excesso de peso e depois vem a questão da anemia ferropriva. Então, acho que é importante que vocês conheçam e aí mostrar para a mãe, para vocês não se espantarem. Tem muita criança que não cabe no gráfico, assim, não tem como marcar. Então, o que você faz? Anota o peso, vocês não tem lá lugar para anotar o peso, e bota lá, maior que o mais 3. Inclusive, depois para quem quiser, está disponível, na verdade, um programa que é o Antro e o Antro Plus, são programas que são de domínio público, em que vocês podem baixar do site do CDC dos Estados Unidos, em que vocês que tem essas curvas como base, né? Então vocês estão dentro do que o Ministério faz, mas quem tiver a necessidade de ver, pois você quer estar muito acima, qual seria o Z-score dela, é só vocês colocarem todos os dados, data de nascimento, data da consulta, o peso, e você vai ter o valor exato do cálculo do Z-score quando ela estiver acima aqui, para você ver se o quão desviado ela vai estar. Eu já tive criança, para vocês terem uma noção, com mais 6 de Z-score, o que é a morbidade da morbidade da morbidade. Como eu já tive criança com menos 5, né? Ou seja, uma criança de um extremo baixo peso, que você nem sonhava na vida de conseguir encontrar uma criança assim. Em relação à mesma coisa, a gente vai usar para o escolar. Só que tem uma coisa diferente aqui. Eu não comecei pelo peso por idade, né? Eu comecei com altura por idade. Mas na cartilha tem, né? O peso por idade. Não que você não possa usar, você pode. Mas está muito bem determinado internacionalmente que o peso por idade, ele tem uma validade maior a partir até a idade do pré-escolar. Para o escolar e para o adolescente, o mais importante para a gente é a estatura por idade, altura por idade e o índice de massa corporal por idade. Esse, na verdade, são os instrumentos que a gente usa mais. Você vai marcar outro gráfico da mesma forma que a gente falou do pré-escolar. Então, a gente vai ver aqui do mesmo jeito de altura por idade, que a gente vai ter as mesmas linhas de Z-score, tá? E a idade da criança aqui, sempre vocês vão ver a idade, né, em anos e meses, e vai marcar aqui de acordo com a estatura da criança. E o índice de massa corporal por idade, mesma coisa que você vê no outro, tá? Mais 1, mais 2 e mais 3. Lembre que o IMC você tem que calcular, que valor é esse? Como é que vocês vão achar esse valor? Você precisa do peso, né, em quilo, e a estatura dessa criança, né, em metro. Você vai levar ao quadrado no denominador e você vai calcular essa massa corporal, tá? Quer dizer, isso todo mundo hoje é conhecido como calcular. Calcula o IMC e, por favor, um erro que acontece muito, às vezes com um profissional, é achar que ele tem que avaliar o IMC pelo valor que ele tem. Então, se ele deu 16, tá bom. Como é que você vai dizer se tá bom se você não relacionou com a idade da criança? Porque ele botou na cabeça um valor que ele acha, bom, se o adulto eu já considero como normal, deve estar normal, né? Não, criança não é o valor, é sempre o valor em relação à idade. O adulto, que não é o foco do trabalho da gente, esse que está com um IMC de 30 kg por metro quadrado, esse é um obeso. Claro que uma criança com valor desse também vai ser, né? Mas eu acho que vocês têm que ter só a noção de que o importante é pegar o valor e marcá-lo no gráfico. Tem 6 anos e tem um IMC
de 16. Ele está marcado aqui. Então, esse aqui estaria normal, certo? Eu posso ter uma criança de 6 anos que está com MC de 22. E eu já tive criança de 6 anos e MC de 22. Aonde ela está? Na área do obeso. Aqui é a área que a gente chama do excesso de peso e daqui já é obeso. E aí depois a gente vai ter um outro momento de um encontro que a gente vai falar sobre obesidade nesse limite de corte aqui, entre considerar obesidade leve a moderada de obesidade grave a mórbida. Tá? E para baixo essa questão também do baixo peso e aquele baixo peso extremo de crianças que estão menores que -3, que é de nutrição grave, quando a criança está abaixo do -3. Né? Então, uma atenção também, provavelmente essa criança menor do que o -3, tanto pré-escolar quanto escolar, essa criança já vai estar apresentando algum sinal clínico de nutrição. Às vezes você vai perceber, às vezes, um pouco de perda de esmalte dentário, né? Você vai perceber um pouco dessa pele um pouco mais ressecada e descamada, o cabelo um pouco mais frágil. Você vai começando a ver alguns sinais, até físicos, clínicos, além, obviamente, de exames e anemia e etc., que você vai estar encontrando nessa criança, além de várias infecções oportunistas associadas a esse quadro nutricional para a debilidade da criança, tá? Até vocês vão ver que no ponto de corte que está estabelecido lá em cima, né, tá colocando ali, ó, ele está botando entre o +1 e o +2 IMC adequado. Hoje, entre +1 e +2, a gente tem que tomar cuidado, porque essa é uma área que corresponde à área do sobrepeso, em que a gente já coloca como uma área de vigilância. A gente tem que esperar a criança ficar gordona ou chegar magrona, né, para a gente poder... não, desculpa, tá certo aqui, sobrepeso. E não esperar a criança ficar num estado mais avançado para depois a gente poder intervir, né? E aí, o que a gente tem que lembrar na fisiologia? Algumas pequenas coisas. A capacidade gástrica da criança, quer dizer, não ultrapassar o que ela consegue comer. A mãe acha que ela tem que beber 300 ml e ela só consegue beber 210, 220, né? Então, respeitar essa capacidade gástrica dela e sempre ensinar, né, que tem que existir um equilíbrio, porque começa a acontecer nessa fase de idade, até no lactente às vezes, uma supervalorização da proteína em detrimento do resto. Então, a mãe às vezes coloca uma porção grande de proteína e uma menor quantidade do restante. E não é assim, a proteína tem uma função e uma quantidade tem que ser colocada. Mais do que aquilo, né, o que vai acontecer? Você vai ter uma sobrecarga renal dessa criança, um consumo maior de gordura saturada que você vai ter na própria proteína, né, que você vai estar oferecendo. E a gente já verificou que erros também, principalmente no lactente, de excesso de proteína, leva a algumas alterações hormonais que podem favorecer a adipogênese também, né? A formação de novos adipócitos. E aqui é muito importante você começar a acostumar a criança com a qualidade da gordura que é ingerida, né? Valorizar com a família, né, por orientação do profissional, que tipo de gordura deve ser ingerida, né? Gordura de boa qualidade, explicar para a família que margarina e manteiga não são para preparar a refeição, não é uma gordura apropriada para isso. É o óleo vegetal. E para a gente aqui no Brasil, em termos de acessibilidade, como a gente já pôde falar em aleitamento materno, a acessibilidade é muito melhor e o preço é mais acessível e ele resiste muito mais ao calor. É a gordura apropriada para fazer a comida. Então, você foi lá naquela família e presenciou isso, você tem que explicar que ela tem que trocar. Não é para fazer nem com margarina, nem com manteiga e muito menos com azeite, se ela teve acesso a comprar esse tipo de gordura que é para ser usada crua. Por mais que muitas vezes nos programas de televisão, em diversos momentos, a mãe veja que os chefes de cozinha utilizam para fazer o azeite a comida. Então, assim, vocês têm que desmistificar isso, né? Não é porque o chefe de cozinha usa que é adequado, ele está usando por palatabilidade, mas ele tem compromisso com a saúde da criança, né? E com a formação do hábito dela, tem que aprender isso, né? Margarina
não é para fazer comida. E muitas delas produzem substância altamente tóxica para o trato digestório. Então, não é para ser utilizada. Muito menos o azeite. É muito comum da gente encontrar. Então, é só falar, usa óleo vegetal. Vai ser mais barato, né? E usar de uma forma moderada, né? E aí, a necessidade, será que existe para essa criança? Tem que suplementar? Só se vocês identificarem algum tipo de distúrbio nutricional ou alguma, talvez, doença que possa comprometer. Do contrário, raramente a criança precisa. Às vezes, uma suplementação de ferro, mas não tem que dar esses complexos, né, suplementos vitamínicos, né, os polivitamínicos, muitas vezes eles não têm a menor necessidade de serem utilizados. Às vezes, por uma demanda que a mãe tem para o profissional e de ter que fazer suplementação. E muitas vezes, uma alimentação equilibrada, desnecessária de ser executada, né? Muitas vezes que a gente vai precisar de alimentação de zinco e de ferro, que é isso que acontece mais, né, pela anemia ferropriva, e o zinco por baixa ingestão mesmo, né, que é um mineral muito importante na questão do crescimento, na formação dos papilas gustativos e na questão do sistema imunológico. Então, às vezes, a gente tem que olhar essa ingestão e ver se precisa ou não. E quando suplementar, não é da mega dose, né? Então, bem estabelecido que a gente pode trabalhar a recomendação que seria de 8 a 10 miligramas e no máximo, às vezes, precisam chegar até 20, mas não mega doses, como a gente vê normalmente. E aqui o ferro, de acordo com o acompanhamento que o pediatra vai fazer a suplementação adequada para a criança, mas sempre reforçando estes e outros minerais na alimentação. E uma outra orientação que eu acho importante vocês darem para a família é que o zinco ele tem uma fonte muito grande nas carnes. Processo de congelamento e descongelamento da carne, a gente perde muito zinco. Então, quanto mais a gente conseguir usar a carne resfriada, carne que eu digo carne, frango, é muito melhor do que o congelado. O processo de descongelamento, a gente tem uma perda grande daquele líquido exudato de zinco. Então, a gente consegue preservar mais quando as carnes são frescas. Então, numa fase de alta demanda, que você está percebendo, é uma pequena orientação que você vai dar e muitas vezes não tem uma diferença financeira tão substancial, mas em termos nutricionais já tem uma diferença grande para essa família. Bom, e aí a gente começa a viver nessa fase, principalmente do escolar, que é muito seletivo, eles entram naquela fase do não quero consumir fontes de cálcio de origem animal. E a gente já conseguiu comprovar que o cálcio de origem animal ele tem uma absorção melhor. O cálcio de origem vegetal a gente não consegue ter a mesma absorção e nem a mesma capacidade de fazer a tão boa mineralização óssea como a gente faz com cálcio de origem animal. Então, o que a gente começou a perceber? Que as crianças, foi feito um estudo para ver como é que era a mineralização óssea de crianças faixadas de 3 a 10 anos que evitavam a ingestão do leite de vaca diariamente, comparados com o grupo controle. Eles fizeram por densitometria óssea. Então, o que ele viu? Né? Que as crianças, a estrutura e densidade óssea eram menores em crianças que evitavam leite de vaca. Ele colocou o leite por ser o alimento mais comum, como fonte de cálcio de origem animal. Então, a gente tem, claro, se for uma criança que tem algum tipo de alergia ou algum problema com a lactose, a gente tem que ver estratégias, mas a gente tem que pensar nisso. E repito para vocês, bebidas à base de soja não substituem e aquele cálcio não é tão bem absorvido. Soja tem muitos fatores que interferem na absorção de ferro, zinco, cálcio e cobre. Então, principalmente quando você vê beber essas bebidas junto da refeição. Você tem um carbonato de cálcio que eles colocam como enriquecimento e você come junto com a refeição que você tem ferro, vindo das diversas fontes e você vai interferir na absorção, forma quelatos insolúveis e você excreta. E às vezes o profissional, às vezes por desconhecimento, ele não toma leite de vaca, toma leite de soja. Primeiro, leite de soja não existe, porque leite é secreção de mamífero, soja é um vegetal. Então falar leite de soja é uma aberração da natureza. E é uma bebida que é o quê? É um preparado que você faz, né, em cima do grão da soja, que é um extrato de soja, tem um grau de impureza de fitatos muito acentuado.
Então, por favor, essa orientação tem que ser dada pelo profissional de forma adequada para que não seja feito de forma equivocada. E isso vai comprometer essa mineralização óssea e essa densidade óssea. Não que a criança não vá crescer, mas ela pode crescer às custas de uma densidade óssea menor. E no futuro muito próximo ela pode começar a ter casos de começar a apresentar osteopenia, né? Eu já tive até mesmo alunos com 22 anos, de estatura até elevada, uma menina com 1,72 m, mas ela já estava com uma densidade óssea menor, porque ela começou a evitar a partir da fase do pré-escolar, tá? Então essa suplementação ou essa orientação tem que ser muito bem dada pelos profissionais. E aí a gente vai entrar em algumas discussões, e também tem dados da POF, da Pesquisa de Orçamento Familiar do Brasil, mostrando o seguinte: 2% dos escolares atingem as recomendações que a gente preconiza na pirâmide alimentar, né, dos grupos de alimentos. Então a gente também está vendo isso no Brasil. Essa última pesquisa mostrou realmente um alto consumo de bebidas açucaradas, né, de lanches, em detrimento do leite, das frutas e dos vegetais, né? Então 35% consumiam frutas, a carne quase 50%, vegetais 45%, grão aí no consumo maior, 65%, 60%, né, de leite, refrigerante, o consumo maior ou igual que 3%, de 3 porções ao dia, em 32% das meninas e 52% dos meninos, aqui no caso dos adolescentes. O que vai acontecer? Daqui do escolar, vocês estão caminhando para o adolescente. O que ele é na fase escolar, ele vai levar para a adolescência. Só vai piorar só mais um pouquinho. Porque ele vai querer se adequar ao meio social onde ele está. Porque ele quer ser aceito pelo meio social dele. Então, assim, no Brasil, a gente está vendo assim, que os nossos escolas adolescentes não estão atingindo o requerimento de ferro, de zinco, de vitamina A, de vitamina C, e estão com consumo exacerbado no consumo de sódio. Extremamente elevado. E mesmo levando em consideração os erros metodológicos para a gente conseguir chegar ao valor exato do consumo diário de sódio, que a gente não tem metodologia ainda muito bem amarrada para conseguir avaliar quanto você está consumindo de sódio por dia. E aí, como profissionais, a gente começa a ver o quê? Os fast food, o que é rapidinho, o que está prontinho, né? E aí, no máximo que ele vai querer ali, eu até botei de propósito, é um macarrão com molho de tomate. Você vê que o consumo nessa fase escolar de massas aumenta. E ele dá só uns pedacinhos de cenoura ali, que nem sempre ele come todos, entendeu? No prato. É o máximo que ele consegue colorir. E ele enche o dia dele em que um pacote de um biscoito é para o dia inteiro, né? Ele come por dia um pacote inteiro quando não come 2. E isso vem no aumento da gordura saturada. E a gente tem um problema hoje, sempre se fala da gordura trans, em que os produtos dizem isento de gordura trans. Por favor, falem para as pessoas que isento de gordura trans não quer dizer que ele é gordura de boa qualidade. Eles tiraram a gordura vegetal hidrogenada por gordura interesterificada, em que alguns estudos já mostram que ela também tem um nível de malefício para cardiovascular para os pacientes. Então, vocês têm que começar a ensinar as pessoas a que elas têm que se alertar para isso, né? E é quando é criança que a gente forma, né? Porque o que ele for para a adolescência, ele vai levar para a idade adulta. E aí a gente vai viver as intolerâncias alimentares, né? Chuchu tem gosto de água, né? Nossa, essa florzinha aqui é horrível, beterraba não. Aí a mãe começa a mascarar na fase pré-escolar. E isso diz para a mãe, não é mascarando que você vai educar seu filho a comer, né? É dando exemplo, fazendo a preparação de forma diferenciada que você vai educar ele a comer. E não é colocando tudo dentro do feijão, nem escondendo tudo dentro do arroz amassadinho. Esses são os maiores erros que a gente faz na idade do pré-escolar. A criança não sabe que, ele come sim, tudo escondido, ele não sabe o que é. Às vezes tem criança que nunca viu na vida um espinafre, não viu um molho, né? A gente trabalha com muitos tipos de desenhos com as crianças, algumas coisas elas não conhecem. Peguei um menino hoje, uma lista de coisas. A maioria ele não conhecia. Ele tem 15 anos. E ele não conhecia. E esse aqui é o desafio do escolar que a gente vai levar para a adolescência. Por onde começar? Com pré-escolar. Com todo mundo de casa. Pai, mãe,
quem convive com essa criança. Tem que trabalhar com eles, a gente vai atingir também as crianças. A gente não atingir a família, a gente não atinge a criança, né? E aí eu sempre digo que aí meu objetivo é que eu consiga distribuir, né? Eu monto com as crianças um desenho de um prato em que a gente consiga colocar os vários grupos de alimentos, né? Das leguminosas, dos cereais, dos vegetais, da proteína. E ele vai escolhendo e a gente vai conseguindo trazer esse equilíbrio, e ele como participante e a família também em conjunto, né? Para que a gente consiga efetivamente ter crianças assim, lindas, sorridentes e saudáveis, e que vão levar isso para o futuro, tá? Obrigada!